Se tiver alguém que você possa convidar, esteja convidando também, em nome de Jesus. Mas domingo nós estaremos realizando a ceia em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um que tem nos ajudado nessa obra, nos ajudado com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, que é falar da palavra do Senhor, falar do amor dele, da glória de Deus. 2 Samuel capítulo 6. Glória a Deus. Eu estava falando com Deus essa semana e pedi uma palavra, e ontem a pastora orando, e Deus falou na boca dela sobre esse texto, e eu queria estudar, já estava no meu coração para a gente estudar, então eu queria estudar com você nessa noite. Todos encontraram, amém? 2 Samuel capítulo 6. Glória a Deus. Diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, desde Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou-a, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levaram Davi e todo o Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe tinha armado. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos, as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Pode se assentar
em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado por esse momento tão maravilhoso que o Senhor tem nos preparado, nos proporcionado, para que aqui possamos, ó Pai, ouvir a sua palavra, nos preenchermos, nos alimentarmos, para que possamos, ó Deus, ao longo dos dias da semana, podermos estar saciados com a sua palavra e com a presença do teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos, por cada um que tenha, ó Pai, colocado a sua oferta nessa caixinha, cada um que tenha, ó Pai, colocado algo dentro desse ministério, dentro dessa casa. Obrigado. Abra as janelas dos céus e abençoa poderosamente. Eu oro, Pai, e mais uma vez clamo ao Senhor pelos enfermos, clamo ao Senhor por aquele que fez cirurgia, por aquele que vai fazer, por aquele que já fez exame, por aquele que vai fazer. Senhor, que os exames não dê nada e que a cirurgia seja bem sucedida, porque eu sei que o Senhor usou a mão do médico, ó Pai, para operar, porque a tua palavra diz: operando o Senhor, quem impedirá? Eu oro nesta noite em nome de Jesus. Amém? Alguém completou aniversário essa semana? Não? Eu acabo me esquecendo, nos domingos eu acabo fazendo esse pedido. Se alguém completou aniversário, se quiser uma oração, é só vir na frente quem completa aniversário. Mas amém. Glória a Deus. Se você olhar em 1 Samuel, do capítulo 4 ao capítulo 6, você vai ver que essa arca passou por vários lugares. Ela passa por vários lugares. E todos os lugares que ela passou, as pessoas que tiveram ela tiveram um problema. Se você ver no capítulo 7, no capítulo 6, olharam para dentro da arca e morreram 70.000 homens, porque olharam para dentro da arca. Alguns que também levaram, ficaram com hemorroidas, tumores, ficaram doentes. Alguns lugares que essa arca passou, as pessoas não souberam como conduzir essa arca e acabaram morrendo. Lá, se você ver no capítulo 5 também, fizeram um carro novo também, e ali morreu os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia. Morreram porque estavam carregando essa arca de forma inadequada. Morreram. E aqui nós vemos Uza e Aiú, filhos de Abinadab, também morreram. Mas morreu por quê? Porque os 2 tropeçaram e a arca balançou para cair. E ele colocou a mão para segurar a arca. É um instinto normal de uma pessoa, de segurar algo que vai cair. Ele está caindo para uma pessoa, segurou. Só que a arca não poderia ser conduzida de qualquer maneira, de qualquer forma. A arca tinha que ser conduzida como está em Êxodo 37, do verso 3 ao verso 5. Ela era carregada com varais. Ela tinha 4 argolas, 2 de cada lado, e eram feitos com varais de acácia, e eram pintados de ouro, passado ouro, e ele era colocado naquelas argolas. 4 homens carregavam essa arca. Essa arca não poderia ser tocada por mãos humanas. Não poderia ninguém chegar nela e tocar a mão nela. Então Ofni e Finéias morreu porque carregaram inadequadamente. E Aiô também morre porque quando Uzá está conduzindo o carro novo, essa arca, os 2 tropeçam e essa arca balança para cair e vai para segurar. Mas aqui entra o que eu quero falar nessa noite para nós. Essa arca, ela foi desprezada por muitas pessoas. Muitas pessoas desprezaram essa arca. Quando deu os tumores, não quero, leva para tal lugar. Levaram. Quando olharam para dentro dela, morreu, as pessoas falaram: tira daqui. Quando Davi vai levando ela lá, morre. Aí o outro falou assim: espera aí, quero não. Quer isso para minha casa? Não. Para minha cidade? Não. Leva para a casa de Obed-Edom. Vamos abrir um parênteses aqui. Será que ele gostava tanto de Obed-Edom assim? Porque quem vai dar uma coisa ruim para alguém?
uma coisa que morria, quem olhava, quem tocava, morria, e ele manda para cá de Obed-Edom, não quer levar para a cidade dele. Talvez ele tinha alguma picuinha com Obed-Edom, talvez ele gostava, leva para lá. Só que Deus, aqui entra o que o Espírito Santo falou para mim nessa tarde. Aqui entra quando Deus entra com provisão para a tua vida. Aqueles que querem te atingir, aqueles que querem te machucar, querem até te matar, não vão conseguir, porque Deus vai abençoar. Davi estava mandando uma coisa que para Obed-Edom era uma maldição, e alguém volta para Davi e fala assim: Davi, você não sabe o que aconteceu. Rapaz, a arca ficou 3 meses lá na casa daquele povo, você sabe o que aconteceu? Deus abençoou Obed-Edom em tudo que ele tinha. Davi na mesma hora fez o quê? Não, então vamos trazer para cá. Opa, peraí. Só que aí Davi já começa a fazer diferente a trajetória dessa arca para a casa dele. A primeira vez que ele estava trazendo um carro, fizeram um carro novo, na verdade, o carro era novo, mas fizeram de qualquer jeito. Mas quando ele vê que Deus abençoa Obed-Edom e tudo que Obed-Edom tinha, ele começa a sacrificar, ele dançava, ele bailava na frente da arca, ele estava adorando, ele estava se abrindo, se rasgando, entregando. Tanto é que a mulher dele, quando olha, fala assim: mas peraí, nem você está como um vadio qualquer, se mostrando para as pessoas, dançando desse jeito, bailando. Mas Davi tinha entendido que a arca não podia ser conduzida de qualquer forma. O que Deus colocou na minha mão e na sua mão não é se conduzir de qualquer forma, tem que ser conduzido da melhor forma. Eu lembro um dia, a pastora Raquel lembra, nós fomos no culto, e era um culto não lembro se foi o culto que foi o culto da consagração, você lembra? Não lembro, mas era um culto de festa, era um culto de festa. E aí uma pessoa pegou, levou um teclado e tal, e foi lá louvar, e falar a verdade, Jesus amado. Vocês viram que eu engasguei aqui nela, foi pior. Eu engasguei porque eu perdi a letra, eu esqueci a letra, mas ela foi pior. E ela falou assim: não, Deus aceita qualquer coisa. E naquele dia tinha muita gente na igreja. E você ouvia a gente: como que uma pessoa desce para cantar lá na frente? Como uma pessoa desce para cantar lá na frente desse jeito? E ainda dizer que Deus aceita? Não, Deus quer o melhor. Deus quer o melhor. Fazer com excelência, fazer com amor. Talvez nós não temos voz para cantar afinadinho, mas vai sair uma coisa boa, Deus vai aceitar. Agora eu não posso chegar de qualquer jeito e fazer de qualquer jeito e dizer que Deus aceita. Deus não aceita, porque senão tinha aceitado a arca para ir para a casa de Davi. Ele não aceitou. Ele matou e raiou ali para mostrar para Davi que não era daquele jeito que Davi tinha que conduzir as coisas que Deus tinha dado para ele como rei. Davi era rei, Davi não era uma pessoa como nós que estamos aqui. Davi era rei, Davi mandava em tudo. E mesmo Davi, Deus repreende ele. Mesmo sendo Davi, Deus mostra para ele que se não fosse da maneira certa, a arca não chegaria até a casa de Davi, a arca não chegaria até a cidade de Davi. Mas Deus, através de Davi, vai para Obed-Edom e ele abençoa Obed-Edom. E alguém fala assim: Davi, você não sabe o que aconteceu. Rapaz, abençoaram lá a casa do rapaz lá, olha, você achou que ia morrer gente lá? Não morreu não, está tudo abençoado. Mas lá para trás ninguém quis. Lá para trás todo mundo que pegava a arca mandava embora. Se você ler no capítulo 4, 5 e 6 de 1 Samuel, você vai ver o que eu estou falando. Pessoas recebiam a arca, e aquela arca era tomada, e as pessoas que tomavam aquela arca morriam. Queófilo e Finéia tomou aquela arca e eles morreram. Eles morreram por causa disso. Então nós precisamos aprender uma coisa com Deus. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu não posso evangelizar uma pessoa, dizer assim para ela assim: olha, você é isso, mas eu mostrar para ela que eu não estou nem aí com aquilo que Deus colocou na minha mão. Porque eu conheço pessoas hoje que pregam a palavra de Deus, que falam do amor de Deus, mas ele só fala por isso. Eu lembro de uma pessoa que eu estava num dentista um dia,
e veio um nome de homem, não vou falar o nome dele não, mas era um nome de nome, que quando fala daquele homem, o povo corre atrás dele. Sabe por quê? Porque ele fala o seu nome. Agora eu não sei se é Deus que mostra para ele, se é o diabo, você ele olha no seu Instagram, e ele vê o seu nome, e ele te chama lá na frente, e ele fala o seu nome, e aí a igreja cai. E chega uma pessoa que tinha um comércio, e ele disse que ele oraria por ela, e que Deus revelaria para ela, mas se ela fizesse um pix de R$ 5.000 naquela época. E a pessoa me questionou, porque eles sabiam que era pastor, ele falou assim: o senhor é pastor, o senhor também faz isso? Eu falei: não. Ela falou assim: será que Deus mostra para esse cara mesmo? Porque aonde está que Deus cobra? Que Deus manda alguém cobrar? Eu falei: Deus nunca manda. Deus diz em Mateus 10:8: você recebeu de graça, você vai dar de graça. Em nome de Jesus você vai expulsar demônio e vai curar a enfermidade, de graça. E esse homem, ele rodou tudo aqui, e até hoje eu tento convencer uma pessoa que estava nesse culto para vir para Jesus, e toda vez que eu vou falar, ele coloca o nome desse cara. Porque o homem é um homem de fora, o homem é um homem abençoado, só que o homem cobra, o homem quer dinheiro. Então nós precisamos entender que as coisas de Deus, Ele nos deu para fazer, e como eu disse aqui, Deus não vai deixar faltar o meu alimento. Deus não vai deixar faltar. Deus ele é um Deus que ele pode tocar no coração de alguém, como já fez lá de Loanda, quando eu fiz a minha cirurgia da coluna, que eu não estava trabalhando e não estava recebendo. Uma pessoa saiu de Loanda e veio até a minha casa e disse assim: Deus mandou eu te trazer uma cesta, você aceita? Eu falei assim: pode descer a cesta. Lá de Loanda eu não falei para ela, eu não pedi para ela, mas alguém foi até ela e falou assim: vai lá e leva lá na casa do Temor. Vai lá e leva. Eu já falei aqui de uma pessoa que trabalhava assalariado, e na época ela me deu 5 salários mínimos, e eu tentei devolver o dinheiro e ele não quis. Chegou um ponto que ele ficou tão bravo comigo, ele falou assim: o dinheiro não é seu, porque meu não é. Eu falei: claro que é seu. Ele falou: não é não. A partir do momento que Deus mandou te entregar, é seu. Se você quiser pega um fósforo, mas queima ele. Aí eu entendi que Deus estava fazendo. Então Deus ele nos abençoa, não importa quem vai falar o contrário, quem vai te apontar o dedo, quem vai tentar te falar mal de você, Deus vai te abençoar. Deus ele pode fazer qualquer coisa, basta eu confiar nele, basta eu fazer para ele e por ele. Hoje nós estamos vivendo um momento que as pessoas não estão preocupadas se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Elas estão preocupadas em que você está dando um poder a ela, um prestígio a ela. Eu sempre falo: alguém não gosta do que eu falo, mas quando eu vejo alguém mostrar uma mansão de 30 milhões, aqueles 30 milhões é porque ele convenceu alguém de ir aonde ele cobra R$ 500 na entrada, e milhões de pessoas e pagar, e ele compra a mansão através do seu dinheiro. Não falo que Deus não dá talento para ninguém, Deus dá. Só que muitos não estão preocupados com você. Talvez se você chegar na portaria lá e falar assim: cara, tem só a metade, ele não vai deixar você entrar. Se for R$ 500, se tiver 250, fala: não, você não entra, porque é 500. Ah, mas eu tenho 250, eu quero entrar. Não, porque as pessoas não estão preocupadas com o que você vai viver, com o que você vai passar. Elas estão preocupadas em guardar o que elas querem guardar. E Davi aqui, ele não imaginava, mesmo sendo rei, que essa arca era algo tão especial, tão maravilhoso, tão poderoso, que se ele tocasse nela, ele morreria. E ele era um rei escolhido por Deus, ungido por Deus. Porque quando ele foi ungido, Deus falou para Samuel: Samuel, vai à casa de Jessé, porque lá eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. E foi Davi.
Talvez Deus mandou alguém na sua casa, porque Deus tinha escolhido você para você se converter, para você mudar a sua história, para você ganhar a sua família, para você ganhar a sua casa, para você levar pessoas à presença de Deus. Mas Deus não me levantou para ganhar dinheiro, Deus me levantou para ganhar almas, e muitas pessoas não entendem isso. Muitos pastores precisam aprender isso. Deus não quer saber de riqueza, Deus quer almas. Deus quer pessoas prostradas aos pés dele. E eu e você, nós somos esse referencial. Nós somos essa ponte, esse porto seguro que alguém vai olhar e falar assim: não, aquele cara vale a pena seguir ele, porque aquele cara assim, não importa se está doendo, não importa se está chovendo, se tem dia, se não tem dia, ele está pregando a palavra do Senhor. Eu tenho dito para Deus, enquanto Deus me der condição para manter essa porta aberta, ela vai ficar. Porque se algum dia não tiver condição, eu prego na rua, eu prego nas casas, mas eu não deixo de pregar o Evangelho. Não é por isso que o diabo vai impedir eu de falar do amor de Deus. E eu tenho falei um dia para uma pessoa: eu vou ser um pastor diferente dos outros, porque eu prego por amor a Deus, eu não prego por amor ao dinheiro. E se você olhar quantas pessoas pregam por amor ao dinheiro, Mateus 6,24 diz assim: não poderemos servir a dois senhores, porque nós vamos amar a um e aborrecer ao outro, vamos nos devotar a um e desprezar o outro, não servirei a Deus e às riquezas. Quantas pessoas hoje pensam assim? Se você talvez algum dia você veio pedir algo fora de dízimo e oferta aqui, a não ser que eu tiver um projeto para fazer, eu vou mostrar ele para você, como mostrei dessas cadeiras. Vou dizer assim: olha, eu preciso de comprar isso e a igreja não tem condição. Você pode ajudar, se você quer ofertar, é do seu coração, é o que Deus colocar no seu coração. Essas cadeiras foram um presente de Deus para a minha vida, para este ministério. E quando eu fiz o propósito lá em Floraí, tinha pessoas que estavam sentadas no banco e Deus falou para ele assim: você vai dar valor X. Porque aquela pessoa entendeu que o que eu estava pedindo não era para mim, era para a obra de Deus. Você nunca vai ver eu pedir nada para mim, mas você vai ver eu pedir para a obra de Deus. Não que a igreja hoje precisa, para a glória de Deus, Deus tem suprido para pagar as necessidades da igreja. Mas quantas pessoas não pensam como eu e você? Quantas pessoas acham que uma multidão é que faz a diferença? Se fosse assim, naquele momento ali que Jesus alimenta 15 mil pessoas fora as crianças, quando ele manda dividir as pessoas e mandar sentar, quando todo mundo terminou de comer, o que ele disse? Despede a multidão e vocês me seguem. Jesus queria só os 12 seguindo ele. A multidão muitas vezes ela vem para receber algo que ela quer. É que nem eu disse, como você vê uma propaganda até minha, se for, pode falar para mim, pastor, já está errado. Quando você vê uma propaganda de uma pessoa: olha, eu estou no monte, eu estou orando, estou jejuando e Deus vai te entregar o milagre. Ele está mentindo, ele quer te convencer, é mentira dele, mas ele quer te convencer. Só que as pessoas hoje eles andam tão preocupados em querer a cura, querer o milagre, que qualquer coisa ele embora. Porque a minha Bíblia e a Bíblia dessa pessoa que fala isso, diz assim: quando você estiver jejuando, lave o teu rosto, pintie o teu cabelo, para não mostrar que você está jejuando. Então você faz um propósito com Deus, é você e Deus. Você não precisa estar alertando os 4 cantos do mundo. Eu conheço uma pessoa um dia, conheci, fui no culto em Romais. Se ele me ouvir, vai saber quem é, ele pode, se quiser conversar comigo, pode vir, não tem problema nenhum. Estava no culto um dia e ele trouxe toalhinhas para vender, ele disse que ele foi na mata
orar, ele e a mulher, ele consagrou aquelas toalhas, e quem comprasse aquelas toalhas, iriam. O culto começou e não acabava, deu 2 horas, não acabava, deu 3 horas, não acabava, deu 4 horas, não acabava. Eu levantei do altar, saí e fui para fora. E disse assim: Senhor, eu não volto mais, porque a tua palavra diz que o altar não é lugar de negócio, não é casa de negócio. Então ele fez isso, ele trouxe uma mala desse tamanho, pastor, trouxe uma mala desse tamanho de toalhinhas para vender. Você lembra quanto era? 10 reais, 20 reais, não lembro. Sei que a pessoa já estava pagando 50 reais, pegava a toalhinha, já não pegava troco, apanhava 6, já não pegava troco. Então era uma bolsa de toalha e uma bolsa para apanhar o dinheiro. Mas aquela pessoa, quando ele vem, ele fica em hotel. Ele fica em hotel, tudo pago. E eu disse assim: Senhor, não vou mais. Porque as pessoas, eles estão invertendo as coisas, estão fazendo a obra de Deus do jeito que elas querem, da forma que elas querem. Se não for assim, Deus não está falando. Espera aí, se você que lê Bíblia, você vai saber que tem uma Bíblia, tem uma folha que separa Malaquias de Mateus. Essa folha separa Malaquias, é uma folha. Mas sabe quantos anos Deus ficou sem falar? 430 anos sem falar com o povo de Deus. Agora tem profeta que todo mundo tem que falar. Olha isso que Deus mandou dizer, isso que Deus mandou dizer. Eu não estou vendo ninguém mudar. Estou vendo pessoas sair da igreja porque ouviu uma profetada. Eu tenho pessoas que saíram daqui porque ouviu uma profetada. E a pessoa falou até a doença que tinha. Até a doença que tinha. Que Deus ia curar e não curou. Então nós precisamos olhar que as coisas de Deus é do jeito dele. A única coisa que Deus falou para mim e para você é o que está em Marcos 15, 16. 16, 15. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ide pregai. Mas as pessoas não estão pregando. As pessoas estão falando que estão vindo na cabeça. E a Bíblia diz que o que sai da boca é o que está no coração. Sai da nossa boca é o que está no coração. Não é o que entra que mata, que contamina o homem. É o que sai da boca do homem que contamina. O que você come não vai te matar, mas o que você fala muitas vezes pode matar alguém. Então nós olhamos o texto que Davi, ele não tinha um entendimento, ele prepara um carro novo, ele faz tudo ali certinho, arruma ali os motoristas, né? Estocador das coisas na época, que era Uzai e Aiô, e eles vão indo. E aqui o texto não fala, mas fala que os bois tropeçaram, né, e a arca ia cair. Então creio eu que talvez essas rodas devem ter pegado numa pedra e balançou a carroça, né? E aí ele vai e coloca a mão para segurar a arca. E ele morre. Quando aqueles homens olham para dentro da arca, eles olharam com uma curiosidade de saber o que tinha dentro da arca. Eles queriam ver o que tinha dentro da arca. E muitos morrem. Sabe o que o Senhor falava para mim? Muitas pessoas vão a muitos lugares para ver o que vai acontecer. Mas sai de lá mais vazio do que entraram, sai de lá mais triste do que chegaram, sai de lá mais enfermos do que entraram, porque foram lá para ver o homem. Eu tenho uma experiência muito assim, fora do comum, fora do normal. Eu fui no primeiro retiro da minha vida, eu fui trabalhar na cozinha, e eu era intercessor, mas a minha esposa estava na cozinha, eu fui para trabalhar na cozinha. Mas como eu sempre fui intercessor de oração, sempre orava junto com os pastores, tudo, na hora das orações eu estava no meio de orar e tal, e eu orava e falava, Deus falava com uma, falava com outra. Deus falou com uma pessoa lá que ela ia ter filho, ela tentava ter filho, nunca tinha, e hoje é mãe de 3 filhos. Hoje tem 3 filhos, e Deus falou naquele dia. Outra pessoa orando, e eu olhei para ela e o Senhor falou assim: fala para ela que eu vou fazer o ventre dela fértil. Eu falei: Senhor, mas a minha prima já está orando por ela,
E passou, fui jantar, ela chegou, o senhor falou assim, fala para ela, eu falei. Aí eu falei assim, o senhor não vai falar comigo? Porque eu vim aqui para que alguém falasse comigo. Mas fui lá achando que seria uau, Deus, seu, bem, os grandão que ia falar. E eu lembro como hoje, tinha chovido, e era assim, no canto, tinha uma terra roxa, e eu ia sair com uma bandeja de carne para levar, e alguém falou assim, não, deixa que eu levo o Tenório, pastor Tenório. Eu falei, não, deixa que eu levo, não era pastor, deixa que eu levo o Tenório. Eu falei, não, deixa que eu levo, não, deixa que eu levo. Aí quando eu saí, que a pessoa pegou aquela vazia de carne, e depois, quando eu coloquei o pé dentro do salão de novo, uma mulher levantou, falando em amigos, e disse assim para mim, você achou que eu não ia falar com você? Aleluia. Na hora do almoço, não tinha pregação, já tinha acabado. Você achou que eu não ia falar com você, mas o ódio que tinha dentro do seu coração eu tirei. Não existe mais ódio aí dentro, agora é amor. E ela começou a falar coisas da minha infância, coisas que aconteceram no passado, que nem eu estava lembrando. E eu desabei a chorar. E ela disse assim para mim, eu te escolhi para fazer a diferença. E muitos não vão gostar, muitos vão te atacar, muitos vão até te apontar o dedo, porque o que eu tenho com você é muito maior. Naquele dia eu entendi que eu nunca mais vou em lugar nenhum para esperar que o homem vai falar comigo. Eu vou lá para ouvir a palavra, vou lá para ouvir o que o Espírito Santo vai falar. E o Espírito Santo está falando para você hoje, nessa noite, mesmo que alguém diz que você não preste, Deus está falando assim, presta, porque eu abençoei a vida dele, eu abençoo a vida dela, aleluia. Não importa o que vão dizer de você, Deus está dizendo nessa noite, eu sou contigo, eu te ungi, eu te chamei, eu sou o teu Deus, aleluias. Porque muitas das vezes nós queremos que algo fale conosco. Se a palavra não falar, querido, nada vai falar. Agora aqui vem o que eu quero perguntar para mim e para você nessa noite. Como está a sua vida hoje com Deus? Como está o seu compromisso hoje com Deus? Se Ele hoje me chamar e te chamar, como está a sua vida hoje? Porque Ele veio buscar Israel que se haviam perdido da casa de Israel. Ele não veio buscar os sãos, Ele veio buscar os doentes, Ele veio trazer arrependimento dos pecadores. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu pergunto, está como a de Davi antes de ver a bênção? Ou está como a de Davi depois que viu a bênção? Porque aqui há dois homens, há dois tipos de homem. Um homem que achava que poderia fazer as coisas do jeito que queria. Quando ele não viu, não conseguiu, ele levou para outro lugar. Alguém falou, Davi, abençoar ao médio de Dom Ciro, abençoou tudo, cara. Ele falou assim, então vamos trazer agora para casa, para minha casa e para a cidade de Davi. Tem muitas pessoas, querido, que só vão mudar quando verem o que Deus verdadeiramente faz. Muitas pessoas não acreditam, não escutam, mas quando verem vão dizer assim, agora pode trazer, agora eu quero, agora eu vou fazer, agora eu vou realizar, porque eu já quebrei a cara, já quebrei a cabeça, já fiz isso, já fiz aquilo, já passei pelo vale da sombra da morte, que eu disse ontem à noite no culto na irmã Fátima. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, se o Senhor é comigo, eu não temerei mal algum, porque é Ele que me conduz, é Ele que cuida de mim. Quantas pessoas talvez está querendo Davi, olha, leva lá, quando nós dizemos, leva lá para casa do Wagner, não presta, leva lá para o Wagner lá. Aí Deus vai lá e abençoa o Wagner, aí ele vai lá e toma do Wagner. Pega aí, Wagner, não, ó, Davi veio buscar, não, mas agora tá beleza, já vamos meter um lugarzinho, não, vamos levar embora, que já tem uma tenda preparada para ela lá. Você entendeu o texto que Davi já tinha até preparado um lugar para receber a arca do Senhor? Eu quero dizer para você hoje, você preparou o seu coração para receber a arca do Senhor? Você preparou a sua casa? Você preparou a sua história para receber hoje o Espírito Santo? Aleluia! Você está preparado a dizer assim, olha Senhor, agora eu vou ser diferente, agora eu vou me levantar mesmo, agora ninguém me derruba, agora ninguém vai me enganar mais, porque agora eu vi a verdade, agora os meus
aleluias. Porque quantos de nós estamos vivendo essa ilusão de achar que o mover, aquele movimento vai acontecer? Querido, eu quero dizer uma coisa para você: avivamento não é agrupamento, não é ajuntamento. Avivamento é experiência, avivamento é transformação, avivamento é restauração, avivamento é restituição, aleluias, oh, glórias. Porque veio um homem nessa terra e ele trouxe um avivamento para mim e para você. Este homem se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele trouxe um avivamento através da morte dele, mas ele trouxe vida e vida em abundância, aleluias. Quantas vezes nós precisamos entender que a palavra é que prevalece, a palavra é que vai mudar, a palavra é que vai restituir. Oh, aleluias, aleluias. Ninguém tira mais da minha cabeça que Jesus pagou o preço pela minha vida, que Jesus morreu no meu lugar, que se o que eu fizer dentro dessa casa, fora dessa casa, não vai chegar aos pés do que Jesus fez por mim. Se eu ficasse orando o dia inteiro, ainda seria pouco diante do que Deus fez pela minha vida. Talvez você precise entender isso aqui hoje. Davi precisava entender que o homem que pega aquela arca na força para levar na marra, não foi o mesmo homem que viu a bênção na vida de Obed-Edom. Aquele que apontou dele para você, ele vai ver você diferente depois que a bênção acontecer, depois que o milagre acontecer, depois que Deus estender a mão. Ele vai dizer assim: eu quero ser amigo dele, eu quero andar com ele, porque Deus abençoou, aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus. Alguém que me conheceu no passado vai dizer assim: eu quero andar com o Tenório hoje, porque hoje o Tenório é diferente. Hoje o Tenório faz algo diferente. Antes não era assim, não. Antes ele fazia coisas que até Deus duvidava que ele fazia, mas ele fazia. Agora hoje eu quero fazer coisas que até o diabo duvida que eu faça, que eu vou fazer, vou continuar fazendo, glorificando o nome do Senhor. O diabo que fica encapetado lá sozinho. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Oh, glória, Jesus. Alguém que conheceu você no passado vai ver você hoje, vai dizer assim: olha, ela está diferente. Olha, ele está diferente. Oh, aleluia, Jesus. Porque Davi precisava entender que não era da forma dele, não era do jeito dele, mas era do jeito de Deus. Eu quero que você erga a sua mão agora em nome de Jesus. E eu quero que você repita comigo assim: não é do meu jeito, não é da minha forma, não é do jeito do mundo, não é do jeito das pessoas, mas é do jeito de Deus. E Deus preparou para mim, Deus reservou o melhor que o homem pode receber e que o homem pode tocar. Toca no Espírito Santo nesta noite, toca na presença do Espírito Santo nesta noite. Receba a arca do Senhor no teu coração, receba nesta noite. Se você como já está recebendo, comece a glorificar Ele, comece a exaltar o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, louvor e adoração. Diz assim: Obed-Edom foi abençoado, eu serei também, aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus. Quantas vezes nós precisamos olhar para o Senhor? Talvez você tentou de tudo e não deu certo, e agora eu digo para você: tenta do jeito de Deus, tenta do jeito de Deus. Porque Davi simplesmente preparou um carro novo, colocou a arca em cima e colocou um piloto para pilotar. Mas na segunda vez, quando ele olha, preste bem atenção nisso aqui, quando ele viu o milagre na casa de Obed-Edom, ele se humilhou na presença de Deus. Ele dançava na frente da arca, ele bailava na frente da arca, e as pessoas, até a própria mulher dele, diz assim: você está fazendo isso como um vadio qualquer, está se mostrando para as servas como que pode ser um rei. Você não pode. Davi deve ter respondido para ela assim: eu sou o rei, mas o rei maior mandou. O rei maior mandou eu fazer, e eu vou fazer. O rei está dizendo hoje: faça o que eu te digo, faça o que eu te mando, entrega o que eu mando você entregar, fala da forma que eu mando você falar, aleluia. O rei está aqui nessa noite, o rei Jesus Cristo de Nazaré nesta noite está dizendo: a arca está na tua casa, a arca está no teu coração, a arca é a presença de Deus, e você carrega a
presença de Deus, porque você carrega o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, glória. Eu vou terminar, que eu quero louvar mais um pouco essa noite. Glória a Deus. Mas fica essa palavra no seu coração, que já que o Devanho vai preparando ali. Agora é um trio, tá? Agora é um trio. Agora é o pai, o caçula e o Benício. Glória a Deus. Se coloca de pé, vamos orar. A glória de Deus, estenda suas mãos para cá. Você recebe essa palavra nessa noite? Recebe? Então aplaude ele com bastante força. É para ele. É para Jesus. É para o Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Jesus, por mais esse momento. Obrigado, Deus, por essa palavra. E que o Senhor continue falando conosco. Eu quero abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos os dias da sua vida, aonde você for. E o povo de Deus diz: amém. Vamos adorar o Senhor? Depois desses dois louvores você está despedido. Se você quiser louvar, amém. Se você já recebeu oração, fique à vontade, amém. Vamos adorar o Senhor. Glória, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Salve a amada igreja, na paz, amém? Aleluia. Glória. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Oh, aleluia! Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar em adoração em meu DNA. O adorador por excelência, o adorador por excelência, o adorador por excelência, quero ser. Aleluia! Glória! Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Oh, aleluia! Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar em adoração e meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Oh, aleluia, Deus! Um adorador por excelência.
Deus. Glória. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Glória, glória, glória. Faz primeiro o deserto, tua voz ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta e não consegue descansar. Oh Deus! Ressuscita o universo, tua voz, enche de majestade, não aponta a direção, dissipa toda a confusão, que traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, Deus da rua, silenciar todas as vozes, Deus atua, atua, atua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. A voz é livramento no meio do tormento. A voz é luz. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Sua voz é segurança no começo, meio e fim. Sua voz é luz. Preciso calar todas as vozes, Deus atua. Silenciar todas as vozes, Deus atua. Atua, atua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. A voz é livramento no meio do tormento. A voz é luz. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. A voz é segurança no começo, meio e fim. A voz é Oh, aleluia, Deus! Oh, glória, glória! Aleluia, Deus. Seja bem-vindo aos nossos céus. Oh, glória. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Oh, aleluia! Glória! Oh, Jesus! Aleluia! Aleluia, Deus! Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra atento ao teu mandar. Fala, Deus.
te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Aleluia! Glória! Tua voz é Aleluia. A paz do Senhor, a paz do Senhor.